Olá, eu sou Rafaela Ritaco, recebi um convite muito especial da minha professora Cris para contar um pouquinho para vocês da minha história e deixar um recadinho de Dia das Mulheres. E eu sou diretora, do Grupo Ritaco, é um grupo de empresas ligados ao ramo de seguros. Já estou nessa jornada há 12 anos, sou a segunda geração, eu e meu irmão somos par na diretoria. E para mim é um orgulho muito grande, é uma satisfação muito grande. Eu realmente amo o meu trabalho, Eu amo o que eu faço, eu amo lidar com pessoas, é muito especial para mim. Os desafios são muito grandes, são diários, mas tudo que a gente coloca o nosso coração, tudo que a gente coloca a nossa dedicação e o nosso amor floresce. Então, meninas, quem tem essa vontade de empreender, saiba que são muitos desafios, mas que é muito gratificante, ver tudo aquilo que você está construindo, que você está batalhando crescer. Então, eu tenho muito orgulho do meu trabalho, eu tenho muito orgulho de ser mulher e eu acredito que as mulheres, elas têm uma sensibilidade diferente, têm um olhar diferente e é isso que a gente tem que se apegar. Nós somos especiais e é um pouco clichê, mas tudo aquilo que a gente coloca o nosso coração, que a gente coloca a nossa energia, que a gente faz com paixão, cresce. Então esse era o recadinho que eu tinha para dar para vocês. Feliz Dia Internacional das Mulheres e nós temos que ter muito orgulho de sermos mulheres. Eu sou a Silvia e eu sempre busquei minha independência financeira. Por isso, sempre trabalhei fora, até eu me casar e ter minha própria empresa, em parceria com meu esposo. Então, eu fiquei cuidando da parte administrativa, mas não me sentia realizada profissionalmente. E hoje, finalmente, em parceria com os meus filhos, eu consegui realizar esse sonho de independência. Temos 2 lojas virtuais, uma em parceria com eles e a outra eu estou administrando sozinha. Então, hoje eu estou bem feliz com o resultado. Olá, eu sou a Amanda, eu sou a filha da Silvia. Quando eu estava cursando gastronomia, eu resolvi abrir meu próprio negócio. Então eu comecei a produzir doces finos para festas. Porém, devido à pandemia, muitos bufês acabaram fechando as portas e com isso eu não consegui pegar mais encomendas. Mas junto com meus irmãos e com a minha mãe, nós resolvemos abrir uma loja de quadros decorativos. No começo nós tentamos vender em lojas físicas, mas nós não obtivemos muito sucesso. Porém, estudando o mercado, nós vimos uma grande oportunidade no Shopee, que ele é um marketplace que começou a bombar muito no Brasil e nos ajudou a ter mais visibilidade online e aumentar as vendas. Como o mercado ele é muito competitivo, para você conseguir ter sucesso no seu negócio, você precisa se destacar, ter um diferencial e buscar conhecimento. Muitas vezes é necessário trabalhar com uma margem reduzida de lucro, principalmente no Shopee, que é necessário trabalhar com preços baixos para conseguir conquistar novos clientes. Olá, meu nome é Cássia, eu tenho 27 anos, sou empresária. Eu já vim aqui responder algumas perguntinhas que a Cá me mandou. Em 2019, eu trabalhava registrada ainda, mas eu sempre quis, além disso, eu queria ter algo para mim, algo que eu pudesse me dedicar e ser meu, então eu sempre tive esse pensamento. E aí em 2019 eu saí da empresa que eu estava trabalhando e eu conheci a Rose, que é uma pessoa muito especial para mim. E a Rose, ela trabalhava com planos de saúde. E a gente começou a trabalhar juntas. A Rose trabalhava em casa e a gente se conheceu e a energia bateu muito forte. E ela falou assim: Cá, o que você acha da gente pegar um escritório e começar a trabalhar forte nisso, né? A Rose já tinha uma experiência de muitos anos e a gente foi atrás disso. A gente entrou no escritório, começamos a trabalhar. Eu fechei bastante contratos, então eu trazia pessoas que já tinham plano de saúde empresarial, que queriam reduzir um plano melhor. Então eu
ali eu consegui fechar os clientes, a Rose visitava os clientes, eu negociava. E aí em 2020 veio a pandemia, eu ainda tinha alguns contratos para fechar, eu não consegui, porque as pessoas começaram a ficar com muito medo e assim, como que eu vou trocar de plano de saúde agora? Eu não posso, por conta dessa pandemia. Então, os negócios que estavam para fechar ainda, a gente não conseguiu fechar. E ninguém aceitava mais conversar sobre isso, as pessoas não queriam mais trocar de plano de saúde, não queria sair do que eles estavam por conta da pandemia. E aí a gente se viu sem saída. Ficamos em casa um bom tempo, porque por causa da pandemia todo mundo se trancou em casa. E eu fiquei sem saber o que fazer. Eu estava desempregada, o plano de saúde não estava mais rolando e eu decidi montar uma lojinha de maquiagens para ir segurando ali enquanto eu resolvi o que eu ia fazer. E foi isso, até um tempo assim do meio do ano, foi isso que eu fui trabalhando. E aí quando foi em janeiro de 2021, um amigo meu me chamou e ele falou assim, olha, eu tenho uma ideia de uma empresa, mas eu entendo do operacional e eu preciso de alguém atrás do computador que entenda, que saiba lidar com os clientes, com a administração e tudo mais. E ali eu me encaixei muito, né? Eu gosto de contato com o cliente, eu gosto de negociar, eu gosto de captar cliente, então ali estava muito pra mim. Então a gente teve, só que era assim, era um mundo que a gente não tinha estudado, que a gente não conhecia. Hoje a minha empresa é uma empresa de logísticas voltada para vendedores de e-commerce. E a gente decidiu como seria a empresa e no outro dia eu já tinha feito as redes sociais da empresa, a gente já tinha criado o nome, a gente foi atrás de clientes, a gente conseguiu acho 3 ou 4 clientes a princípio. E ali a gente levou muito a sério. A gente abriu o CNPJ, a gente foi seguindo todos os passos que a gente tinha que fazer. Com o tempo, a gente não tinha espaço. Na verdade, a gente não tinha nenhum capital, a gente não tinha dinheiro para montar a empresa. Então, assim, a gente não tinha uma base, que é um local onde as mercadorias eram separadas, não tinha isso. Os meninos se encontravam e separavam ali entre eles, que eram os meus 2 sócios, e a gente conseguiu mais um motoboy. E ali eles entregavam em São Paulo inteiro. E eu captando cliente, fazendo publicação, a gente fez alguns panfletos. E aí esses clientes que a gente conseguiu do começo gostaram muito do nosso atendimento, de como a gente estava trabalhando, começou a indicar outros clientes, e esses outros clientes começaram a indicar outros clientes. A gente conseguiu um dinheiro emprestado e conseguimos alugar o nosso primeiro espaço. Era um quadradinho, não tinha banheiro. E eu também não tinha como ir pra lá, não tinha carro e também era muito pequeno, não tinha nem espaço para colocar a mesa com computador nem nada. Então eu trabalhava de casa e os meninos iam pra base para fazer essa separação. E aí com o tempo foi crescendo, foi entrando cliente, a gente foi aprendendo como fazia as coisas, como resolvia as coisas. E uma das perguntas aqui que a Cá me mandou, me pergunta quais as dificuldades que eu tive. As minhas primeiras dificuldades foi resolver os problemas. Como eu disse, eu entrei numa área que eu não conhecia, que eu não estudei, e quando começou a ter alguns tipos de problemas, eu não sabia como resolver eles. Então a minha dificuldade no começo foi isso, saber resolver os problemas numa área que eu estava conhecendo. Eu sabia atender o cliente, eu sabia trazer o cliente, eu sabia fechar uma parceria com ele, mas quando eu tinha algum problema, eu tinha algumas dificuldades para resolver. Depois de um tempo, eu aprendi hoje, eu sei exatamente os problemas que podem acontecer e como eu vou resolver. Hoje, atualmente,
eu não sei se a palavra certa é a dificuldade, mas eu trabalho, a minha empresa, 95% são homens. E algumas vezes eu tenho que me impor por ser mulher. Então, eu tenho 2 sócios que são homens e às vezes eu chamo algum colaborador para conversar e eu conversei com ele aqui e ele vai até o meu sócio para aquilo ali ser, como que eu digo, para bater o martelo, como se a minha palavra não bastasse ali. Ele precisa falar com o sócio que é homem. Então, eu não sei se é uma dificuldade, mas é algo que me incomoda, é essa questão. Então, assim, eu tenho 50 motoboys na empresa. São homens, 2 são mulheres. Então, assim, eu tenho essa dificuldade em questão disso. E a dica que eu dou para quem tá querendo abrir seu negócio é: não desista. É a primeira, a coisa mais principal, porque às vezes é muito difícil e a gente fala, ai, não vai dar certo, e acaba desistindo no começo. Então persista e faça algo que você gosta. Eu gosto de tratar com cliente, eu gosto de captar cliente, então assim, eu gosto do que eu faço. Então goste do que você vai fazer, procure algo que você goste, porque se você gostar, você vai fazer o seu trabalho muito bem feito. Então é isso, contei resumidamente como aconteceu a empresa, como está acontecendo. Hoje a gente tem 1 ano e 1 mês de empresa. Depois desse quadradinho que eu falei que a gente conseguiu, a gente saiu de lá, foi para um espaço um pouco maior e hoje a gente está num galpão grande com 2 andares, com 50 motoboys. A gente começou com 3, né, que eram os meus 2 sócios e mais 1, e hoje a gente tem 50 motoboys na empresa. E somos um bebê ainda, é 1 ano, e eu acredito que ainda vai crescer muito. Estamos trabalhando para isso, então seja persistente, persista no que você quer e vai em frente, vai que dá certo. Às vezes é difícil, você acha que não vai dar certo, mas se você persistir, se você fazer algo que você gosta e se dedicar, dá certo sim.